Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre limites, tá? Vão ser 10 exercícios que a gente vai resolver no vídeo de hoje. Só lembrando, obviamente, que nesses exercícios não é permitido usar a regra de L'Hopital, tá certo? Então a gente tem que usar aquelas manipulações algébricas, ou então em casos que sejam que nem esse daqui, ó, que envolvem alguma função trigonométrica, aí a gente tem que usar o limite fundamental. Nesse caso a gente tem que usar esse limite aqui, ó. Limite quando x tende a zero, seno de x sobre x, a gente tem que usar o fato de que esse limite é igual a 1. Tá? Qualquer limite que envolva alguma função trigonométrica, se não puder usar a regra de L'Hopital, a ideia vai ser manipular para que essa função aqui apareça de alguma forma. Nesse caso, a função trigonométrica em questão é justamente secante de x. Então, ó, a gente precisa aqui relembrar a outra fórmula fundamental da trigonometria. Essa a gente já sabe desde o ensino médio, que é que o cosseno ao quadrado de x somado com o seno ao quadrado de x, que isso aí dá igual a 1. Como aqui a função que aparece é secante de x, que é 1 sobre o cosseno de x, eu vou dividir aqui de ambos os lados por cosseno ao quadrado de x, tá certo? Bem, fazendo isso, a gente vai ficar com 1 aqui, mais seno sobre cosseno seria tangente de x, sendo que fica elevado a 2. Então, 1 mais tangente ao quadrado de x, igual a 1 sobre o cosseno de x, que é secante de x, só que ao quadrado. Então, igual a secante ao quadrado de x, tá certo? Bem, então a gente vai usar essa relação aqui para simplificar essa expressão. Como que eu vou fazer com que apareça secante elevada a 2, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, meio que multiplicar pelo conjugado, né, que a gente fala. Multiplicar em cima e embaixo por 1 mais a secante de x, certo? Que aí a gente usa aquela propriedade da multiplicação da soma pela diferença. O que é que eu estou querendo dizer? Isso aqui vai ficar o seguinte, a gente vai ter limite quando o x tende a zero. Se eu multiplico aqui, ó, aí eu vou ter 1 menos a secante vezes 1 mais a secante. É a soma vezes a diferença. Isso aí é um daqueles produtos notáveis que vai dar justamente a diferença dos quadrados. Tá? Então, isso aqui vai dar 1 menos secante ao quadrado de x. Embaixo, tá? Embaixo eu vou simplificar também do jeito que der. Eu não vou fazer essa multiplicação aqui, tá? Mas eu vou, nessa parte aqui, ó, vou botar em evidência o x elevado a 2. Então, eu vou ter x ao quadrado vezes 1 mais x, tá certo? Vezes 1 mais secante de x, que permaneceu. Agora, a gente usa essa expressão aqui. Ó. Se a gente tem 1 menos secante ao quadrado de x, joga a secante ao quadrado para o outro lado, ele vai ficar 1 menos secante ao quadrado de x, joga a tangente ao quadrado para o outro lado, também ficou igual a menos tangente ao quadrado de x. Então, vamos substituir isso ali em cima, certo? Esse limite agora vai ser o seguinte. Limite quando x tende a zero, tá certo? Em cima, como a gente já viu, vai ficar menos tangente ao quadrado de x, beleza? Menos tangente ao quadrado de x sobre, vamos repetir tudo que tem embaixo. Então, x elevado a 2 vezes 1 mais x vezes 1 mais secante de x. Beleza, pessoal. Agora, o que é que significa essa tangente aqui? Tangente é seno sobre cosseno, né? Então, como está tudo elevado a 2, isso aqui vai ficar assim. Bem, limite, quando x tende a zero, tem esse sinal de menos aí, né? Então, vamos escrever assim, menos, certo? Seno ao quadrado de x, tá? Sobre o quê? Era seno ao quadrado sobre cosseno, ele ainda é elevado a 2. Então, esse cosseno ao quadrado eu vou botar embaixo, certo? Então, eu vou ter x ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de x vezes 1 mais x vezes 1 mais secante de x. Bem, estamos quase conseguindo resolver, tá? Porque eu já tenho seno de x em cima e já tenho x embaixo. Já dá para a gente conseguir fazer com que esse limite aqui ele apareça na nossa expressão, certo? Vamos lá. Esse sinal de menos aqui eu vou passar para frente do limite, porque é uma constante multiplicativa. E vou usar o fato de que o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Então, eu vou ter o seguinte. Bem, seno de x sobre x, né? Tudo isso vai ficar elevado a 2.
De novo, o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Se eu tenho seno sobre x, se eu tenho seno de x sobre x vezes seno de x sobre x, isso aí vai me dar o limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x elevado a 2, tá? Vezes o limite do resto, o limite do restante aí dessa expressão. Então, eu continuo com x tendendo a zero. Em cima não restou mais nada, né? Então ficou 1 apenas. Embaixo, tudo que restou, né? Cosseno ao quadrado de x, vezes 1 mais x, vezes 1 mais secante de x. Tá? E em cima ficou 1. Então, nessa parte aqui, limite de seno de x sobre x quando x tende a zero, isso aí dá 1. E 1 elevado a 2 também dá 1. Então, essa parte aqui dá 1. E essa outra parte aqui, ó, em cima deu 1 agora. Embaixo, quando x tende a zero, cosseno de x, cosseno de zero no caso, né? Cosseno de zero dá 1. 1 mais zero dá 1 também. Secante de zero é 1 sobre o cosseno de zero, que é 1. Então, ficou 1 mais 1 aqui, dá 2. Então, o limite dessa parte aqui vai dar 1 sobre, certo? 2. Então, ficou esse menos daqui da frente, vezes 1, vezes 1 meio. Resposta, menos 1 meio. Beleza? Então, justamente ver como que a gente usou o limite mais importante aqui desses que envolve trigonometria, tá certo? Para a gente conseguir manipular essa expressão. Como que a gente fez isso? Com essa multiplicação aqui e utilizando essa identidade trigonométrica. Beleza, pessoal? Beleza. Vamos para o segundo exemplo do... Então, a gente tem esse aqui, ó. Limite quando x tende a 8, de 8 menos x sobre raiz cúbica de x menos 2. Assim como acontecia no limite do exemplo anterior, se a gente substituísse o x por 8, iria dar 8 menos 8 em cima, daria 0, e embaixo daria raiz cúbica de 8, que é 2, menos 2 também daria 0 embaixo. Então, limite 0 sobre 0 é uma indeterminação. Nesse caso, o que a gente tem que fazer é manipular algebricamente para que essa indeterminação vá embora. Tá? No caso, como aqui embaixo tem essa raiz cúbica, uma forma que a gente poderia proceder seria racionalizar, multiplicar por alguma coisa que elimine essa raiz cúbica aqui, certo? Nesse caso, a minha sugestão é fazer algo que eu considero mais simples, que é mudar a variável, tá certo? Então, eu vou mudar a variável, certo? Essa minha raiz aí embaixo está dificultando a minha vida, então eu vou mudar esse meu limite de modo que essa raiz seja justamente a minha nova variável. Então eu vou dizer que y, a nova variável, é justamente a raiz cúbica de x, certo? Quando a gente faz isso, ó, esse x que aparece aqui em cima também tem que ser expresso em termos do y. O y é a nova variável do limite. Então, a única variável que pode aparecer nessa expressão aqui agora tem que ser y. Todos os pontos em que x aparecer, tá certo? Eu tenho que representar isso em termos da variável nova. Então, se y é raiz cúbica de x, a gente já vê aqui, o que é levando todo mundo aqui a, ao cubo, vai ficar com y ao cubo igual a x. Então, aqui em cima, onde tem x, eu vou escrever y ao cubo, na realidade. E da mesma forma, tanto aqui dentro do limite, quanto na parte onde o x está tendendo, não pode ficar mais x, tem que ficar y, tá certo? Então, eu tenho que observar aqui, ó. Se o x tende a 8, o y, que é raiz cúbica de x, ele tende a raiz cúbica de 8, que é 2, tá? Usando que a raiz cúbica ela é uma função contínua. Então, fazendo essa mudança, fazendo essa substituição, é bom, inclusive, a gente já ficar acostumado com essa ideia, porque lá na frente, na parte das integrais, vai ter uma técnica muito importante, que é uma das mais utilizadas, que é a integração por substituição, em que a gente também muda a variável, tá? Então, fazendo essa mudança aí, como é que esse limite fica? Eu vou ter agora limite, a nova variável é y, tá? Então, agora, se o x tendia a 8, a gente acabou de ver que o y, na realidade, ele tende a 2, e o restante da minha expressão ficou o quê? Eu fiquei com 8 em cima, menos o x, que a gente viu que é y ao cubo, sobre raiz cúbica de x, que é y, menos 2. Beleza, então agora eu fiz com que aquele meu limite, que envolvia uma raiz cúbica, virasse um limite que envolve uma
que envolve essa minha potência aqui, certo? Como envolve potência, eu tenho que usar aqueles produtos notáveis, tá certo? Observar aqui, ó, que 8 é 2 ao cubo. Então, o que a gente tem em cima é 2 ao cubo menos y ao cubo. É uma diferença entre dois números ao cubo, tá? Então, como que a gente pode reescrever isso? Lembra que se a gente tem a... Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Se a gente tem a ao cubo, lembra aí, a ao cubo menos b ao cubo, a gente pode fazer com que isso vire a menos b, certo? Vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Beleza, né? Esse aí é um produto notável bastante importante. Então, usando isso lá em cima, ó, no caso, o a é 2 e o b é y. Então, repete o limite continua quando o y vai a 2, mas em cima agora vai ficar de que maneira? Bem, eu tenho a menos b, então é 2 menos y, certo? 2 menos y, vezes a elevado a 2, o a é 2, tá? Então vai ficar 2 elevado a 2, mais a vezes b, o a é 2 e o b é y, então mais 2y, beleza? Mais b elevado a 2, o b é y, então mais y elevado a 2 aqui. Tudo isso sobre y menos 2. Beleza, agora dá para a gente simplificar, né? Dá para simplificar aqui o y menos 2 com 2 menos y, né? Só lembra que 2 menos y é menos y menos 2, né? Eu mudei o sinal de todo mundo. Então, quando a gente simplificar, o que vai restar aí vai ser um sinal de menos, tá certo? Então, joga esse sinal de menos para frente do limite e vai ficar menos limite quando y tende a 2. E me restou apenas esse termo aqui em cima, ó. 4 mais 2y mais y elevado a 2. Agora não tem mais nenhum problema a gente substituir a variável por 2. Aqui embaixo não tem mais nada, só tem 1 aqui embaixo, né? Então a gente vai ter, ó, substituindo o y por 2, eu tenho 4 mais 2 vezes 2 mais 2 elevado a 2. Então deu 4 mais 4 mais 4, que é 12, certo? Com o sinal de menos daqui da frente, resposta menos 12, certo? Então, aí, ó, um exemplo em que uma substituição, uma mudança de variável, simplifica bastante a vida da gente. Eu mesmo considero bem mais simples lidar com problemas que envolvam alguma coisa assim, ó, alguma, alguma potência, do que com problemas que envolvam raízes. Beleza? Vamos passar então agora para o terceiro de hoje, que é esse aqui. Esse é um exemplo um pouquinho diferente, tá? Ele fala: se 4x menos 9 é menor ou igual a f de x, que por sua vez também é menor ou igual a x elevado a 2 menos 4x mais 7 para todo x maior ou igual a zero, calcule o limite de f de x quando x tende a, a, a 4. Então, 4 é maior ou igual a zero, né? Então, essa desigualdade aqui, essas duas desigualdades valem nesse caso. Observa aqui, se eu disser, por exemplo, que essa função aqui é uma função g de x, certo? E que essa outra função aqui é uma função h de x, então o que é que eu posso falar sobre os limites de g de x e de h de x quando x tende a esse valor que a gente quer? Bem, o limite quando x tende a 4 de 4x menos 9, né, que é o limite de g de x nesse caso, vai dar 4 vezes 4 de 16, menos 9 dá 7. Da mesma maneira, o limite quando x tende a 4 de h de x, que é x ao quadrado menos 4x mais 7, isso aí vai dar, pronto, 4 elevado a 2, que é 16, menos 4 vezes ele mesmo, 16 de novo, vai simplificar, mais 7. Opa, o que é que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que quando x tende ao valor que a gente quer, isso aqui tende a 7, isso aqui também tende a 7. Dessa forma, a gente pode concluir, com base no importantíssimo, não esqueçam dele, tá? Teorema do confronto, que a função do meio, que é a f de x que a gente quer, também tende ao mesmo valor, também tem mesmo limite, tá? Então, se a função menor
tem o mesmo limite da função maior, a função do meio fica sempre espremida entre as duas e ela é obrigada a ter o mesmo limite. Isso aí é o que fala justamente esse teorema que a gente estuda durante as aulas, tá? Então, daqui a gente pode concluir, tá, que o limite, quando x tende a 4 de f de x, não importa quem seja essa função, tá? Não importa, qualquer que seja ela, desde que essas desigualdades sejam satisfeitas, o limite de f de x tem que ser igual a 7, tem que ser igual aos limites das duas funções que estão limitando ela, por baixo e também por cima. Beleza, pessoal? Um exemplo mais rápido, um exemplo que envolveu o importantíssimo teorema do confronto. Então, revisa esse teorema aí que ele é importante, tá? Vamos passar agora para 4. Limite de 2 menos raiz de x menos 3 sobre x ao quadrado menos 49, tá? Então, nesse caso, a gente pode, certo? Por exemplo, como é uma raiz quadrada, a gente também poderia, aí, por exemplo, tentar mudar a variável, para que a variável nova seja justamente essa raiz aqui. Mas como é uma raiz quadrada, é simples fazer a racionalização. Então, é isso que eu vou fazer aqui para mudar um pouquinho em relação ao outro exemplo, tá? Então, ó, se eu tenho 2 menos a raiz, vou multiplicar por 2 mais a raiz. 2 mais raiz de x menos 3 em cima e embaixo. Por 2 mais raiz de x menos 3 em ambos esses, tanto em cima quanto embaixo. Ok, então, fazendo isso, vamos repetir aqui, a gente vai ter limite, quando x tende a 7, de, em cima, mais uma vez, eu tenho a soma, 2 mais a raiz, vezes a diferença, 2 menos a raiz. Então, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Bem, o quadrado do primeiro é 2 elevado a 2, vai ser 4, menos o quadrado do segundo é a raiz de x menos 3 elevado a 2. Então, fica x menos 3. Cuidado aí, pessoal, com esses parênteses, tá? Não esqueçam desses parênteses aqui, porque senão vocês iriam errar, provavelmente, porque se do jeito certo, o sinal de menos está tanto com o x quanto com o menos 3 aqui. Ou seja, o que vai ficar aqui em cima vai ser 4 menos x, tá certo? Mais 3, ou seja, iria ficar 7 menos x. Se você não colocar esses parênteses aí, você vai achar que é 4 menos x menos 3, ou seja, que o menos só está com o x. Aí você ia errar porque você ia achar que ia dar 1 menos x. E aí você ia errar essa questão, tá certo? Então, coloca os parênteses. Eu já vi muita gente errar a questão por causa de besteira como essa. Tá? Não deixe de usar parênteses, não, porque isso acaba atrapalhando muito na resolução desses exercícios. No denominador, então, mais uma vez, eu não vou fazer essa multiplicação aqui, tá? Esse termo aqui eu vou deixar ele desse jeito mesmo. Mas esse primeiro termo eu posso simplificar, né? Porque, de novo, eu tenho x elevado a 2 menos 7 elevado a 2. Então, de novo, eu uso esse mesmo produto notável que eu usei aqui, né? E a diferença dos quadrados é o produto da soma pela diferença. Então, aqui embaixo eu vou ter x mais 7 vezes x menos 7 vezes 2 mais raiz de x menos 3 que a gente multiplicou. Beleza, né? Então, vamos organizar essa expressão aqui. A gente vai ficar com limite quando x tende a 7. Em cima, como a gente tinha observado já, vai ser 4 menos x mais 3. Então, vai dar 7 menos x. 7 menos x sobre, e repete tudo que tem embaixo. X mais 7, x menos 7 e, por fim, 2 mais a raiz. 2 a raiz de x menos 3. Agora a gente pode simplificar mais uma vez. Por quê? Porque em cima eu tenho 7 menos x e embaixo eu tenho x menos 7. De novo, observa que 7 menos x é a mesma coisa que menos x menos 7. Então, quando a gente simplificar os dois, vai restar um sinal de menos, tá certo? Vai restar um sinal de menos que eu já vou escrever aqui na frente do meu limite. Então, vai ficar menos limite quando x tende a 7
ok? Em cima agora só ficou 1, né? Que eu já botei o menos na frente. E embaixo restou x mais 7 vezes 2 mais raiz de x menos 3. E em cima 1. Observa de novo ó, que quando o x tende a 7, se eu substituísse o x por 7 aqui, embaixo daria 7 elevado a 2 menos 49, daria 0. E em cima, na raiz, eu ia ter 7 menos 3, daria 4. Raiz disso seria 2. 2 menos 2 é 0. Então, é outra indeterminação. Tá? Então, na hora que a gente simplificou aqui, ó, a gente eliminou os termos que estavam dando 0 em cima e 0 embaixo. Agora não tem mais ninguém dando 0 em cima e nem embaixo. Portanto, dá para substituir direto e ver quanto que vai ficar, tá? A gente vai ter, então, ó, menos 1 em cima, que permaneceu. E embaixo, 7 mais 7, 14, vezes 2 mais raiz de 7 menos é, é, 3, tá? Então, 7 menos 3 daria 4. Raiz disso é 2. 2 mais 2 dá 4. Então, embaixo ficou 14 vezes é, 4, tá? 14 vezes 4 dá 56. Então, ficamos com menos 1 sobre 56. Beleza, pessoal? Então, aqui resolvemos usando a racionalização. Vamos passar para o seguinte. Limite quando x tende a π de 1 menos seno de x sobre 2 sobre π menos x. Essa questão talvez seja a mais difícil das que a gente vai resolver nessa aula, tá certo? Tem mais de uma opção, beleza? Mas a que eu vou mostrar para vocês envolve, mais uma vez, fazer uma mudança de variável. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Então, vamos fazer outra mudança de variável. Nesse caso, a minha nova variável vai ser π menos x, vai ser esse termo que está aqui embaixo. Então, realmente tem uma sacada um pouquinho diferente aqui. Então, a minha variável nova vai ser u igual a π menos x, certo? Então, quando x tende a π, u tende a zero, tá? Então, no nosso caso, x tender a π implica u tender a zero, então a gente vai substituir isso lá no limite. E o x que aparece aqui em cima, beleza? O x que aparece aqui em cima, ó, x seria u, desculpa, seria π menos u. Seria π menos u. Então, substituindo toda a mudança aqui no limite, vai ficar limite, quando u tende a zero, de 1 menos aí, seno de quem? De x, que é, 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 π menos u sobre 2. Beleza? Sobre π menos x, que é u agora. Então, repara que a ideia aqui vai ser fazer que a gente, mais uma vez, fazer com que apareça esse limite aqui, de novo. Então, eu tenho que usar, nesse caso, que seno de u sobre u, no limite, quando u tende a zero, beleza? A gente tem que usar que isso aí dá igual a 1. Tá? O nome da variável aí não importa não, só importa que é seno de alguma coisa sobre a mesma coisa, em que essa coisa está indo para zero, certo? Bem, então no numerador, a gente vai olhar agora para isso da seguinte forma, como limite, quando u tende a zero, de 1 menos seno de π sobre 2 menos u sobre 2 sobre u. Beleza? Maravilha. E agora a gente usa aquela formulazinha para o seno da diferença, né? Lembra aí que o seno de A menos B, isso aí é seno de A cosseno de B, menos seno de B cosseno de A. Então, revisa essas coisas aí, essas fórmulas de trigonometria, de logaritmos, beleza? De exponenciais, porque elas podem acabar sendo necessárias para resolver algum exemplo de limites. Certo? Então, como é que vai ficar aqui? Vamos continuar aqui embaixo. Isso vai dar limite com u indo a zero de 1, certo? Menos, vamos abrir aqui esses parênteses, tá?
colchetes no caso, para a gente não errar os sinais. Então a gente vai ter seno do primeiro, cosseno do segundo. Então vai dar seno de π sobre 2 vezes cosseno de u sobre 2, certo? Menos seno do segundo, cosseno do outro. Então vai ficar seno de u sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2. Pronto, maravilha. Tá certo? Tá certo. Então, tudo isso sobre é o que permaneceu aqui embaixo. Ok? Beleza. Assim, agora a gente vai ter o seguinte. Bem, quanto que valem essas coisas aqui, tá? Ó, seno de π sobre 2 é 1, certo? Dá uma revisadinha aí no ciclo, certo, trigonométrico. Então, se a gente olha aqui para a circunferência trigonométrica, lembra que o cosseno ele tem a ver com o eixo x, o seno tem a ver com o eixo y. Então, π sobre 2 é aqui em cima. Nesse ponto, o y ele vale 1, o raio da circunferência é 1, tá certo? E o x é zero. Então, o cosseno de 90 é zero e o seno de 90 é 1. Então, o seno de 90 aqui, o seno de π sobre 2 deu 1, enquanto o cosseno de π sobre 2, cosseno de 90 graus, é zero. Então, a expressão agora vai ficar limite quando u tende a zero de quem? Ó, então a gente vai ter 1 menos. Essa parte aqui eu toda dá zero logo, então a gente não precisa nem se preocupar com isso, basicamente. E aqui eu vou ter 1 menos esse termo d1, então vezes cosseno de u sobre 2, tudo isso sobre u, tá certo? Bem, vamos fazer uma mudança de variável mais uma vez aqui. Vamos chamar u sobre 2 de outra variável. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar v, ou y, sei lá, vou botar y igual a u sobre 2. Então, o u que aparece aqui embaixo vai ser 2y, beleza? E no caso, quando o u tende a zero, o y, que é u sobre 2, também tende a zero. Com isso, esse último limite vai ficar assim, igual a limite, quando y tende a zero, de 1 menos cosseno de y, tá certo? Sobre 2y. Opa, esse 2 daqui eu posso jogar aqui na frente, que é uma constante multiplicativa, né? Fica 1 meio vezes o limite quando y tende a zero, de 1 menos cosseno de y sobre y. Esse limite a gente também vê em aula, né? Porque ele também aparece quando a gente tenta deduzir quem é a derivada do seno e a derivada lá da função cosseno. A gente consegue deduzir que esse limite vale zero, certo? A gente deduz que esse limite vale zero, também, claro, usando esse limite aqui. A gente teria que multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno de y e simplificar para que esse limite aparecesse. Mas a gente já vê isso em aula, né? A gente já sabe que esse limite dá zero. Então a resposta vai ser 1 meio vezes zero, que é zero. Beleza, pessoal? Então, novamente, nessa indeterminação que apareceu aqui, certo? Quando x tende a π, eu teria seno de π sobre 2 em cima, seno de π sobre 2. A gente viu que é 1, tá? Então, em cima dá 1 menos 1, que é zero. E embaixo, π menos π, zero também. Então, outra indeterminação que a gente resolveu, fazendo com que aparecesse esse limite aqui, que é o segundo limite mais importante. Mas caso você não lembre que ele dá zero, você pode facilmente deduzir que ele dá usando esse limite aqui, certo? Por isso que esse que é o mais importante. Ok? Então, quinto exemplo resolvido. Vamos para o 6 do vídeo de hoje. Limite de raiz de x menos 8 sobre raiz cúbica de x menos 4 quando x tende a 64. Ok? Então, mais uma vez é uma indeterminação. Quando x tende a 64, raiz de x, né, vai dar 8, né? Então 8 menos 8 dá 0 em cima.
Raiz cúbica de 60 e 4, fica 4. 4 menos 4 dá zero. Então é zero sobre zero mais uma vez. Então a ideia, mais uma vez, vai ser mudar a variável, certo? Então vamos fazer outra mudança de variáveis, sendo que agora a gente tem duas raízes. Se a gente mudar, que nem a gente fez lá naquele exemplo, lá no início do vídeo, mudar a variável para a raiz cúbica de x, a raiz quadrada de x não vai ficar tão agradável. Então vamos tentar uma mudança que resolva as duas raízes de uma vez só, que simplifique as duas de uma vez. Bem, como aqui a raiz é quadrada, tá? E aqui é raiz cúbica, vamos tentar a raiz sexta, que é o MMC de 2 e é, é, é 3, tá certo? Então vamos mudar a variável aí para y igual a raiz sexta de x, certo? 6 é o MMC de 2 e é, de 3, né, que são todos os índices de raízes que aparecem aí nesse limite. Nesse caso, quando x tende a 64, y, que é raiz cúbica disso, tende a 2. Beleza? Quando x tende a 64, y tende a 2. E, além disso, quem é que seria raiz quadrada de x, né? Vamos ver da seguinte forma. Quem é que seria x, né? Elevando dos dois lados aqui a sexta potência, x seria y à sexta. Daí, raiz quadrada de x seria quem? Raiz quadrada de y à sexta, que é y ao cubo. E raiz cúbica de x, né, seria quem? Seria raiz cúbica de y à sexta, que dá y elevado a 2. Só para ilustrar melhor aqui, para todo mundo visualizar isso, raiz quadrada de x, desculpa, seria quem? Seria y à sexta elevado a 1 meio. Repete a base e multiplica os expoentes, vai dar y elevado a 6 sobre 2, que é 3. Da mesma forma, raiz cúbica de x é quem? Raiz cúbica de x é y à sexta elevado a 1 terço, né? Tirar raiz cúbica é a mesma coisa que elevar a 1 terço. Tirar raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a 1 meio. Aqui eu repito a base e multiplico os expoentes, vai dar y elevado a 6 sobre 3, que é 2. Então, por isso que aconteceu isso que a gente viu aqui, tá? Então, vamos fazer essas substituições aqui no limite. A gente vai ter limite agora. Tudo tem que envolver a variável nova, a variável y. Então, se o x tende a 60 e é 4, tá? O y, como a gente viu, tende a 2. Aí a gente fica com raiz de x, que é y ao cubo, y ao cubo menos 8, sobre raiz cúbica de x, que é y elevado a 2, menos 4. Beleza, fizemos com que esse limite que envolve raízes virasse um limite que envolve potências, tá? No numerador, o que é que a gente tem? Y ao cubo menos 2 ao cubo. Então, vamos usar mais uma vez aquele produto notável. A ao cubo menos b ao cubo fica o quê? A menos b vezes A2 mais AB mais B2. Já aqui no denominador eu tenho y elevado a 2 menos 2 elevado a 2. Então, vamos para o outro produto notável. A ao quadrado menos b ao quadrado dá o quê? É a soma vezes a diferença. Então, é a mais b vezes a menos b. Tudo isso aí é importante lembrar, tá? Maravilha. Então, organizando aqui, eu vou ter limite quando y tende a 2. Então, aqui em cima é y ao cubo menos 2 ao cubo. Então, o a é y e o b vale 2, tá? Então, vai ficar a menos b, ou seja, y menos 2 vezes a elevado a 2, y elevado a 2, mais a vezes b, então y vezes 2, 2y, mais b elevado a 2. Então, mais 2 elevado a 2, ok. Sobre y2 menos 2 elevado a 2, né, vai dar a soma vezes a diferença, y mais 2 vezes y menos 2. Beleza, agora ó, simplifica aqui y menos 2 em cima e y menos 2 embaixo. Eliminei a indeterminação, como a gente queria. Então, agora, o que me resta é limite quando y tende a 2 de
y2 mais 2y mais 4 sobre y mais 2. Agora é só substituir. Quando o y tende a 2, em cima tende a 2 elevado a 2, mais 2 vezes 2 mais 4, ou seja, 4 mais 4 mais 4, que é 12, sobre, embaixo, 2 mais 2, 4. 12 sobre 4 dá 3. Ok? Então, esse é o resultado desse exemplo, desse sexto exemplo desse vídeo, tá? Então, repara como a substituição facilitou muito. Saber qual é a substituição certa foi meio caminho andado. Nesse caso, como tinha duas raízes, eu usei o índice da minha raiz aqui, ó, da mudança de variável, como o MMC dos índices das duas raízes. O MMC de 2 e 3 é 6. No caso, foi só multiplicar os dois. Beleza? No exemplo 7, eu tenho limite de x tendendo a menos é, 3, de 36 menos 4x elevado a 2 sobre 2x elevado a 2 mais 7x mais 3. Quando x tende a isso aqui, ó, menos 3 elevado a 2 dá 9. Menos 4 vezes 9 dá menos 36, mais ele dá zero. Enquanto isso, embaixo, o que é que a gente tem? 2 vezes 9, né? Então, deu 18, mais 7 vezes menos 3 deu menos 21. 18 menos 21 dá menos 3, mais ele mesmo deu zero. Então, deu zero sobre zero mais uma vez. Eu tenho que fatorar aqui para eliminar essa minha indeterminação. Beleza? Então, no numerador, a gente vai fazer o seguinte. Repara que aqui é 9 vezes 4, né? E aqui eu tenho menos 4x2. Então, eu posso escrever o 4 em evidência. Vai ficar limite, quando x tende a menos 3, de 4, beleza, vezes 9, menos x ao quadrado. Enquanto embaixo eu vou repetir. Fica 2x2 mais 7x mais 3. Ok, em cima a gente já sabe o que é que tem que fazer, né? Porque é 3 elevado a 2 menos x elevado a 2. Mais uma vez, é o produto da soma pela diferença. Aqui embaixo é uma função do segundo grau, tá? Então eu vou tentar fatorar essa função, descobrindo quem são as suas raízes. Para descobrir quem são as raízes dela, então eu vou querer resolver o seguinte: 2x elevado a 2 mais 7x mais 3 igual a zero. Então, achar as raízes disso aqui envolve determinar, utilizar, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, tá? Fica mais fácil fazer assim, porque esse termo aqui, ó, que multiplica o x elevado a 2, não é 1. Então, achar por soma e produto fica mais difícil, porque vai ter que envolver frações. Mas dá para fazer se você realmente tiver essa, essa visão, tá? Mas vamos fazer por Bhaskara, que é mais fácil. E quem é o delta? B elevado a 2, então fica 49, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 3. Então, deu 49 menos 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 25. Então, 49. Desculpa, já estava fazendo a conta, já estava me adiantando aqui. 8 vezes 3 dá 24. Aí, agora sim, 49 menos isso dá 25. Pronto, então a raiz de delta vai ser exata. Essas raízes vão ser quem? Menos b, então menos 7, mais ou menos a raiz de delta, mais ou menos 5, sobre 2a, então sobre 2 vezes 2, que é 4. Então, as minhas raízes são quem? Menos 7 mais 5 dá menos 2, sobre 4, menos 1 meio. E a outra raiz, menos 7 menos 5 dá menos 12, sobre 4 fica menos 3. Então, menos 3 é uma raiz, a gente já sabia disso, né? Porque a gente substituiu aqui embaixo por menos 3 e viu que dava zero. Então, isso aí é um indicativo de que a conta está certa. Beleza? Qualquer outra indicativa é que se eu multiplicar as duas raízes vai dar 3 sobre 2. E a gente sabe também que a multiplicação das raízes aqui é esse termo sobre esse. 3 sobre 2. Então, maravilha. Realmente a outra raiz é menos 1 meio. Agora, dá para usar o seguinte, ó. Sempre que eu tenho uma função do segundo grau, na realidade, sempre que eu tenho qualquer polinômio e eu sei quem são as suas raízes, eu posso decompor essa função, certo? Eu sempre posso fatorar ela da seguinte forma. Ó, eu boto coeficiente dominante, que é o termo que multiplica a maior potência de x que aparece, no caso essa aqui, é 2,
e faço esse cara vezes x menos 1 raiz. Então, x menos 1 meio, vai ficar x mais 1 meio, vezes x menos a outra raiz. X menos é 3, então fica x mais 3. Se eu quiser ainda, eu posso passar esse 2 aqui para dentro, vai ficar 2x, certo? Mais 2 vezes 1 meio, que é 1. Então, 2x mais 1 vezes x mais 3. Pronto, vou substituir isso aqui no meu denominador. E no numerador, aí a gente já sabe o que é que tem que fazer, né? O produto da soma pela diferença pela milésima vez. Então, limite quando x tende a menos 3 de 4 vezes. Então, é 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Vai dar 3 mais x vezes 3 menos x. Sobre, como a gente viu, embaixo vai ficar 2x mais 1 vezes x mais 3. Agora eu posso simplificar, porque em cima eu tenho 3 mais x, embaixo eu tenho x mais 3, que é a mesma coisa, né? Então, o que me resta, vamos continuar aqui embaixo, vai ficar limite quando x tende a menos 3 de 4 vezes 3 menos x sobre 2x mais 1. Aí agora é só substituir, porque não tem mais nenhuma indeterminação, tá? Então vai dar 4 vezes 3 menos 3 dá 6, sobre 2 vezes menos 3 dá menos 6, menos 6 mais 1 dá menos 5. Então, resposta, 24 sobre menos 5 dá menos 24 sobre 5. Ok? Então, observa sempre que, se precisar, você pode fatorar uma função do segundo grau, tá certo? Usando as raízes dela, tá certo? Se você sabe quem são as raízes, então sempre que você tiver isso aqui, ó, ax elevado a 2 mais bx mais c, e você sabe que as raízes são R1 e R2, então dá para escrever isso aqui como A vezes x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Isso aí vale sempre. Na realidade, com as adaptações adequadas, isso vale para qualquer função polinomial, tá? Se fosse do terceiro grau, a gente teria três raízes, no máximo, certo? E aí, a gente poderia fazer isso aqui se a gente soubesse todas as raízes dela, ok? Maravilha. Então, mais um exemplo resolvido. Vamos para o oitavo. Limite de 5x menos seno de 3x sobre seno de x. Então, de novo, a gente vai ter que dar um jeito de usar esse limite aqui. Ó. Limite quando x tende a zero, do seno de x sobre x. A gente sabe que isso aí dá 1. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Isso aqui, no numerador, tenho essa diferença, né? E esse seno de x divide tanto o 5x quanto o seno de 3x. Então, vamos fazer assim. Isso aí vai ficar limite, quando x tende a zero, de 5x sobre seno de x, tá certo? Menos limite, quando x tende a zero, de seno de 3x sobre seno de x. Ok, né? Bem, se a gente sabe que o limite de seno de x sobre o x, quando x tende a zero, dá 1, quanto vocês acham que dá esse limite aqui? Quanto deveria dar esse limite? Limite quando x tende a zero de x sobre seno de x. Bem, x sobre o seno de x é 1 sobre isso aqui, né? A gente está invertendo essa fração. Então, o resultado vai ser o inverso também do resultado daqui. Então, vai ser 1 sobre 1. Ou seja, também vai dar 1. Que deu sorte porque é 1, né? Aí 1 sobre 1 também é 1. Mas no caso, o que é que eu estou querendo dizer? Que se aqui fosse 10, sei lá, tá? Aqui seria 1 sobre 10. Se aqui fosse L, aqui seria 1 sobre L. Então, é 1 já. Esse 5 que está aqui na frente, eu posso passar para frente do limite, multiplicando. Beleza? Então, eu vou ter 5 vezes o limite, quando x tende a zero, de x sobre seno de x. Então, essa parte aqui eu já sei que vai dar 1. Vamos anotar aqui. Então, essa parte do resultado dá 1. Então, vai dar 5 vezes 1 aqui.
Já nessa outra parte, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu fazer essa outra parte aqui ainda, tá? Eu vou botar aqui, limite quando x tende a zero, de seno de 3x sobre seno de x. Bem, essa primeira parte aí dá 5, como a gente já viu. Na segunda parte, eu vou ter que usar isso aqui. Então, é isso aqui, no caso, e isso aqui juntos, tá? Vou multiplicar de alguma forma. Deixa eu escrever aqui embaixo. Eu tenho seno de 3x sobre seno de x. Bem, se eu quero usar esse limite aqui, então, quem está no denominador tem que ser igual a quem eu tenho no ângulo do seno que está em cima. Então, se aqui eu tenho seno disso, embaixo tem que ter esse mesmo valor. Então, eu vou fazer com que apareça aqui embaixo esse mesmo ângulo que eu tenho em cima. Mas eu não posso simplesmente multiplicar embaixo por isso. Se eu multiplico embaixo só, eu estou modificando a minha expressão. Então, eu tenho que também multiplicar aqui em cima. Da mesma forma, se eu quero usar ó, isso aqui, beleza? Então, o ângulo que eu tenho embaixo, eu também tenho que ter em cima. Não ia precisar aqui, tá? Mas para ficar mais simples de entender, certo? Para ficar mais algo mais didático, se eu tenho esse x aqui embaixo, eu também tenho que ter x em cima. Então, eu vou multiplicar por x em cima e embaixo. E agora eu vou juntar de maneira mais adequada. Eu vou juntar esse termo aqui com esse termo de cá. E vou juntar esse aqui inteiro com esse x daqui. E usar o fato de que o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Então, a gente vai ficar com o seguinte, menos, ó, eu juntei esse com esse, né? Então, eu tive limite, quando x tende a zero, de seno de 3x sobre 3x, beleza? Vezes limite, quando x tende a zero, de x aqui em cima sobre o seno de x aqui embaixo, esse aí a gente já sabe que dá 1, ok? Vezes o que restou ainda, o que foi o quê? Limite quando x tende a zero. E aí, a gente restou ainda esse termo e esse. Simplifica logo o x, né? Então, restou apenas, é, 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 restou apenas 3, né? Então, vezes 3 aqui. Essa parte dá 1, de novo. Essa parte também dá 1. Como que eu mostro que essa parte dá 1? Então, não é complicado não. É, mais uma vez, mudança de variável, tá? Então, se eu fizer y igual a 3x, aí a gente vai ter que, se x tende a zero, então o y também tende a zero. E aí, o limite, quando x tende a zero, de seno de 3x sobre 3x, isso aí vai virar limite, quando y tende a zero, de seno de y, certo? Sobre y. Limite de seno de y sobre y, quando y tende a zero, isso aí dá 1. Tá? Então, esse limite aqui deu 1, esse aqui também é 1. Tem esse é, é 3 multiplicando, então, resultado final, 5 menos 3 deu 2. Beleza? Então, mais uma vez, mostrando como o limite fundamental é importante nesses exemplos, tá? Exemplo do vídeo de hoje. Limite quando x tende a 2 de x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x sobre x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, é polinômio em cima e polinômio embaixo. Beleza? Quando x tende a 2, se eu substituísse, daria o quê? 8, né? 2 ao cubo, menos 2 elevado a 2, menos 2 vezes 2. Então, deu 8 menos 4, 0 em cima. Embaixo, 2 elevado a 2, menos 5 vezes 2 mais 6, vai ficar 4 menos 10 mais 6, também dá 0. 0 sobre 0 de novo. Então, vamos ver como que eu vou organizar aqui o meu numerador. Vamos organizar aqui, certo? Separadamente logo. O que é que eu faço com esse numerador, pessoal? Primeira coisa que eu posso fazer é botar o x em evidência, né? Botar o x em evidência. Então, vai ficar x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x. Isso aí vai dar, botando x em evidência, x vezes x ao quadrado menos x menos 2.
Então eu tenho esse cara aqui, ó, que é do segundo grau. Como que eu posso fazer para fatorar ele mais ainda? Certo? De novo, segundo grau, então eu posso achar as raízes e usar aquela regra que eu falei, né, da fatoração, que fica o nosso termo líder, né, o coeficiente da maior potência de x, que aqui no caso é 1, vezes x menos 1 raiz, vezes x menos a outra raiz. Então, nessa parte, agora, já que esse coeficiente líder é 1, fica fácil fazer por soma e produto. A soma das raízes, ela vale menos b sobre a. Então, é menos 1 sobre 1. Então, a soma é 1. E a multiplicação das raízes, o produto das raízes, é c sobre a. Então, é menos 2 sobre 1 dá menos 2. Então, eu quero achar dois números que multiplicados deem menos 2 e que somados deem 1. Que números vão ser esses? Então, as raízes, certo? As raízes daquela parte ali. Bem, se a soma tem que dar 1 e o produto tem que ser menos 2, as raízes vão ser 2 e menos 1. Tá? Lembra que eu já sabia que 2 era raiz, né? Que eu substituí aqui desculpa, aqui em cima por 2 e deu zero. Então 2 tinha que ser raiz, tinha que ser uma raiz. As raízes do numerador desse polinômio aí do terceiro grau são zero, né? Que zero é essa parte aqui. E os termos que zero é essa parte aqui, 2 e menos 1. Com isso, a gente pode reescrever esse numerador como x, que repete, vezes. Aí eu vou ter o termo líder, o termo dominante, o que multiplica o x elevado a 2, que é 1, né? Então eu não preciso nem colocar ele. Vai ficar 1 vezes x menos 1 raiz, x menos 2, vezes x menos a outra raiz. Então, x menos menos 1, x mais 1. Então, isso aqui é o que eu vou colocar lá em cima, tá? Lá no meu numerador. E no denominador, o que é que eu tenho que fazer? Mesma coisa. Mesma coisa. No meu denominador também tenho uma função do segundo grau, também vou determinar quem são as raízes dela. Então eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, nesse caso, a soma das raízes é quem? De novo, o coeficiente líder é 1, então fica fácil achar. É menos b sobre a, então é menos menos 5 sobre 1 dá 5. E a multiplicação das raízes, o produto das raízes, é c sobre a. 6 sobre 1 dá 6. Então, eu tenho que achar dois números que, multiplicados, deem mais 6 e que somados deem 5, ou seja, 2 e 3. De novo, eu já sabia que 2 tinha que ser raiz, porque quando eu substituir aqui embaixo por 2, a gente já viu que deu zero. Então, como que fica aqui essa fatoração? Coeficiente líder, 1, então não precisa escrever. Coeficiente de líder, mesma coisa que coeficiente dominante, tá? Então fica 1 que multiplica x menos 1 raiz vezes x menos a outra raiz. Então vai ficar assim. Beleza, agora a gente já resolveu quase tudo, né? Substitui aqui, limite quando x tende a 2 de numerador, ficou x vezes x menos 2 vezes x mais 1 sobre o denominador. Denominador ficou x menos 2 vezes x menos 3. Então, simplifica aí ó, o x menos 2, simplificou aqui e aqui. O que resta, nada dá zero mais, né? Não dá zero mais embaixo, então só substituindo a gente resolve. Limite quando x tende a 2 de x vezes x mais 1 sobre x menos 3. Então, vai dar 2 vezes 2 mais 1, 3, sobre 2 menos, sobre 2 menos 3, né, que dá menos 1. Então, 6 sobre menos 1, resposta menos 6. Beleza? Maravilha, pessoal. Vamos agora para o último exemplo do limite quando x tende a zero de x sobre raiz de x mais 4 menos 2. Então, vamos fazer que nem a gente fez da outra vez, né? Vamos racionalizar, certo? Então, se eu tenho aqui embaixo raiz de x mais 4 menos 2, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais 4 mais 2, certo? Então, aqui também em cima, pela mesma coisa, né? Não pode só multiplicar embaixo, senão muda o resultado, né? Muda a nossa expressão. Beleza?
Então, a gente ficou com limite quando x tende a zero de... Ó, aqui embaixo, eu tenho a soma da raiz com 2 multiplicada pela diferença da raiz com 2. Então, vai ficar o quadrado do primeiro. Então, raiz de x mais 4 elevado a 2 ficou x mais 4, certo? Menos o quadrado do segundo, menos 2 elevado a 2, que é 4. E em cima, repito, x vezes raiz de x mais 4 mais 2, certo? Então, no denominador, o que é que ficou? Vamos repetir aqui o resto. Limite quando x tende a zero de x vezes raiz de x mais 4 mais 2 sobre x mais 4 menos 4 dá x. Então, vamos simplificar aí o x em cima e o x embaixo, eliminando a indeterminação que a gente tinha, né? Quando o x tende a zero, em cima, obviamente, dá zero. Embaixo vai ficar raiz de 0 mais 4, né? Dá 2, menos 2 também é zero. Então, a gente eliminou a indeterminação, restando apenas limite quando x tende a zero de raiz de x mais 4 mais 2. Então, substituindo, raiz de 0 mais 4 vai dar raiz de 4, que é 2. 2 mais 2 dá 4. Beleza, pessoal? Então, isso aí finaliza esse último exemplo. Finaliza também esse vídeo, tá certo? Nesse caso, também dava para a gente resolver por substituição. Não vale tanto a pena porque é uma raiz quadrada, mas como que ficaria, né? Então, qual que seria a ideia? Seria uma outra solução aqui, tá? Mudança de variável, que é que daria para fazer também. Daria para fazer o seguinte, a gente poderia botar y igual a raiz de x mais 4. Então, no caso, quando o x tende a zero, o y tende a raiz de 0 mais 4, que dá 2. Tá? Então, o y tenderia a 2. E o x que aparece aqui em cima seria o quê? Eleva aí todo mundo a 2, a gente teria y elevado a 2 seria x mais 4, certo? Passa o 4 para o outro lado, então x seria y ao quadrado menos 4. Então, o limite da gente de x tendendo a zero de x sobre raiz de x mais 4 menos 2, mudando a variável, ele ia ficar assim. Limite agora, quando y tende a 2, o x, como a gente viu, é y elevado a 2 menos 4 sobre raiz de x mais 4, né? Que é y. Então, y menos 2. Opa, y ao quadrado menos 4 é y ao quadrado menos 2 também ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar limite quando y tende a 2 de soma pela diferença de novo, né? Y mais 2 vezes y menos 2 sobre y menos 2. Cancela o y menos 2, ficou só limite de, com y tendendo a 2, de y mais 2, substituindo 2 mais 2 dá 4 também, do mesmo jeito. Ok? Beleza. Então, isso aí mostra outra alternativa. E repara também que em todos os exemplos eu escrevi o limite em todas as etapas da conta, tá? Menos no final, quando a gente já substituía tudo para dar o resultado. Mas em todas as etapas eu coloquei o limite. Não deixem de fazer isso, senão vocês podem correr o sério risco de perder pontos. Pontos importantes nas correções das provas de vocês, tá, pessoal? Então, com isso a gente finaliza essa aula. Em breve vamos ter mais algumas aulas com mais exercícios de limites, de derivadas também, certo? Então espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.